Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Alves do canal de Ciências Exatas e na aula de hoje vamos resolver aí um exercício de nomenclatura dos compostos orgânicos que fazem parte da função álcool. Então me acompanha aí. Nós vamos dar um nome aí, segundo as normas da IUPAC, o nome usual quando for possível, tá? Às vezes o mesmo composto ele vai ter vários nomes diferentes. Então me acompanha aqui no nosso primeiro composto. Nós temos aqui, ó, OH, CH2, CH2OH. Então nós temos duas hidroxilas nesse composto. Nós temos uma hidroxila ligada a um carbono de uma extremidade, uma hidroxila ligada ao carbono de outra extremidade. Então isso aqui é o que nós chamamos de diálcool. Eu tenho a presença de duas hidroxilas na minha substância. Então vou numerar minha cadeia. 1, 2. Aqui a ordem não vai fazer diferença, né? E aí nós vamos ter alguns nomes para esse composto. Então nós podemos ter um nome para esse composto. Por exemplo, et, porque eu tenho 2 carbonos. An, porque eu tenho só ligação simples entre os carbonos. Etano, porque faz parte aí, né, da cadeia aí, dos hidrocarbonetos. E a terminação de ol, di ali, porque eu tenho duas hidroxilas, ol porque é um álcool, tá? Então, ou seja, diol, duas hidroxilas, tá? Então eu posso ter etano diol. Também eu posso colocar como et, an, 2 diol, tá? Então isso aí também é um nome que eu posso colocar, indicando aqui a posição das minhas hidroxilas. São duas hidroxilas, no carbono 1 e no carbono 2. Di porque eu tenho duas hidroxilas, ol porque é um álcool. E também, eu tenho um nome também usual dele, né? Um nome que é conhecido também como etileno glicol. Tá? É o nome também desse composto. Tranquilo? Vamos então para o nosso próximo composto que é agora. Agora nós temos a presença de 3 hidroxilas. Então vamos numerar aqui a nossa cadeia. 1, 2, 3. Então nesse caso agora eu tenho prop. Eu posso dar o nome aqui da minha cadeia só de carbonos, né? No hidrocarboneto aqui seria o propano. Triol, porque eu tenho 3 hidroxilas. Então propano, o nome da cadeia aqui só de carbono e hidrogênio. Tri, porque eu tenho 3 hidroxilas, ol porque é um álcool. Triol, indicando ali que eu tenho 3 hidroxilas. Também eu posso colocar essa cadeia como propan, 1, 2, 3, triol, tá? É um outro nome aí, ó, que eu posso utilizar para esse composto. Também esse composto é conhecido popularmente como glicerol. Tá? Então o composto também é conhecido como glicerol. O nosso terceiro composto aí, ó, também eu tenho aqui, ó, um diálcool, aqui eu tinha um triálcool, aqui eu tenho um diálcool, porque eu tenho a presença ali de duas hidroxilas. Vou numerar aqui, ó. 1, 2, 3, sempre mais próximo aí do grupo funcional. Então ali eu vou ter o que, ó? Eu tenho prop, an, porque eu só tenho ligação simples. 1, 2, diol. Tranquilo? Então o nome do nosso terceiro composto aí, ó. Prop de 3, an só de ligação simples, 1, 2 a posição das hidroxilas, diol indicando que eu tenho duas hidroxilas, tá? Então nós fizemos aí 3 substâncias aí, né, que fazem parte aí daqueles grupos onde você tem mais de uma hidroxila. Então vamos ver outras três substâncias aí ainda. Dando
continuidade aí, nós temos aqui agora a nossa quarta substância. Então vamos lá. Seguindo aí as nossas normas oficiais da IUPAC, nesse caso eu tenho uma cadeia ramificada, né? A minha ramificação no caso aqui, ó, é o metil. Então nós temos, numerando a nossa cadeia, 1, 2, 3. Então nesse caso eu vou ter o quê? Ó? Eu vou ter o 2-metil. Então, ou seja, o meu radical aqui, o metil, está no carbono 2. Eu tenho no caso aqui, ó, 3 carbonos. Só tem ligação simples. A hidroxila está no carbono 2. Ó. Então tem o 2-metil, propan 2-ol. Então isso aí é um nome possível para esse composto. O outro nome usual, utilizando ali no início a palavra álcool. Então eu tenho o álcool, certo? Nesse caso aqui, ó, se apagar o OH, que radical que eu tenho? A valência livre está no carbono terciário. Esse carbono aqui é um carbono que está ligado a outros 3 carbonos. Então vamos utilizar aqui, ó, o T, ou pode ser terce também, tá? T. Como eu tenho aqui 4 carbonos, nesse caso, but. Como isso aqui é um radical, il, mas a terminação ico. Então eu tenho o álcool tercibutílico ou T-butílico. Ainda, na nomenclatura antiga, esse 2 aqui indicando a posição da hidroxila, ele poderia vir aqui na frente. Então você teria o 2-metil, 2-propanol. Então aí, os nomes possíveis aí desse composto. Tranquilo? Então vamos pro próximo aqui, ó. Nosso próximo, nós temos aqui a hidroxila aqui. Na extremidade, nós temos uma ramificação. Então vamos numerar nossa cadeia aqui, ó. 1, 2, 3. Então nós temos 3 carbonos da cadeia principal. E aqui a nossa ramificação. Essa ramificação metil. Então, seguindo aí as normas da IUPAC, a ramificação primeiro, que é o radical, está no carbono 2, então tem aqui, ó, 2-metil, prop, que eu tenho 3 carbonos, só ligação simples, e a posição da hidroxila que está no carbono 1. Lembrando que na hora de numerar, eu vou numerar primeiro o mais próximo da hidroxila e não da ramificação. Então aqui eu tenho 2-metil, propan, 1-ol. Certo? A gente poderia dar um nome usual para ele, como álcool. Se você apagar a hidroxila aqui, ó, a sua valência livre está no carbono da extremidade. Porém, se você olhar aqui no final da cadeia, né, desse radical, a partir desse carbono aqui, ó, você tem a mesma quantidade de átomos nas duas pontas da cadeia. Então isso aqui a gente vai utilizar, ó, esse prefixo iso. E eu tenho, nesse caso, 4 carbonos. Então iso, but, como é um radical il, e a terminação ico. Então eu tenho o álcool isobutílico. Na nomenclatura antiga, esse 1 que indica a posição da hidroxila
ele vinha aqui na frente da palavra propanol. Então a gente poderia também ter na nomenclatura antiga 2-metil 1-propanol. Tá? Mas normalmente, como aqui no exercício não pediu se é para seguir as normas da IUPAC, eu não coloco apenas o seguinte, dê o nome dos seguintes compostos orgânicos. Então a gente está colocando mais de um nome, tá? Para a gente conhecer um pouco mais aí dessa nomenclatura. Mas normalmente vai pedir segundo as normas da IUPAC, ou dê o nome usuais dos compostos orgânicos abaixo. Então vai especificar aí nesses casos aí, tá? Então aqui nós temos aqui essas possibilidades para esse álcool. O nosso último aqui no caso, nós temos aqui então uma ramificação, metil, a nossa cadeia principal aqui é 1, 2, 3, 4. Tranquilo? Então, dando nome para a nossa cadeia aí, ó, a posição do nosso radical está no carbono 3, então tem 3-metil. Como eu tenho 4 but, só tenho ligação simples entre os carbonos. Posição de hidroxila no carbono 1. Então eu tenho 3-metil, butan, 1-ol. Então, essa aí é uma possibilidade. Qual que seria a outra possibilidade? A mesma coisa que do anterior. Se você apagar aqui ó, o OH, a sua valência livre está no carbono da extremidade, e a partir daqui, no final da cadeia, você tem a mesma quantidade de átomos de carbono para os dois lados. E tem metil aqui e metil aqui, ó, a partir desse carbono aqui. Ó. Então, nesse caso, a gente vai utilizar a palavra álcool. Como é igual ali para os dois lados no final da cadeia, eu vou ter o iso. Nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, então pente. Como olhando assim, isso é um radical porque tem a valência livre, e a terminação ico. Então tem aí o álcool isopentílico. Na nomenclatura antiga, eu teria 3-metil 1-butanol. Tá? Teria esse nome aí ainda. E ainda, o nome ainda usual ainda dele poderia ser álcool isoamílico. Então nós temos aí 4 nomes diferentes para a mesma substância, tá? Mas normalmente vou utilizar mais a nomenclatura oficial da IUPAC, que seria essa primeira, e a nomenclatura aí usual, tá? Que seria álcool isopentílico. Eu tenho aqui um álcool insaturado, onde eu vou ter a presença aqui de uma ligação dupla. Então tem a hidroxila ligada a um carbono saturado, mas na cadeia eu tenho uma ligação dupla. Quem vai ter a preferência na numeração? O grupo funcional? Eu começo mais perto do grupo funcional ou da insaturação? O mais próximo aí do grupo funcional. Então vamos numerar aqui nossa cadeia. 1, 2, 3. Então nesse caso, eu vou ter, como eu tenho 3 átomos de carbono, prefixo. Não tenho ramificação, prefixo. É prop. Eu tenho aqui uma ligação dupla no carbono 3. Eu tenho uma ligação dupla. Eu tenho uma ligação dupla no carbono 2. Como é dupla, eu vou usar aqui ó, o infixo em de ligação dupla. 1 para indicar a posição da hidroxila que está no carbono 1. Então tenho prop 2 em 1-mol, tá? Nossa 8 aqui, a nossa oitava substância. Vamos numerar aqui o mais próximo do grupo funcional.
Aí eu vou ter, ó, but de 4 átomos de carbono, o prefixo é but. Eu tenho a ligação dupla aqui no carbono 2. Então, o sufixo é em e o 2 indicando a posição onde está essa ligação dupla. 1, ol indicando a posição da hidroxila. Por último, nós temos aqui, ó, uma ligação tripla. Vamos numerar o mais próximo do grupo funcional. Então, 1, 2, 3, 4. Então, but também, prefixo but, indicando que eu tenho 4 átomos de carbono. A nossa ligação agora é uma ligação tripla, está no carbono 3. Então aqui, ó, 3, in, que é o infixo aí para ligação, para o tipo de ligação, no caso ali, ligação tripla. E 1, ol, indicando a posição da hidroxila. Tranquilo? Então com isso aí, encerramos a aula de hoje, nomenclatura dos compostos orgânicos que fazem parte da função álcool. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.